E talvez fique mais claro a explicação subsequente em Marcos 4, 33, 34, portanto, no mesmo capítulo, quando é dito: e por meio de parábolas tais, ele falava às multidões, segundo tinham capacidade de compreender, mas aos seus discípulos em particular revelava todas as coisas. Então, evidentemente, havia dois níveis de ensinamento cristão. Um exotérico, parabólico, segundo a sua capacidade de compreensão. Outro esotérico, interno, oculto, para os discípulos escolhidos, que ele entendia terem capacidade de despertar alguns poderes a mais e auxiliá-lo na sua difícil tarefa de ajudar a humanidade. Mesmo assim, parece que houve algum deslize e um deles o traiu, apesar de terem sido escolhido a dedo. Então vocês vejam que realmente o ocultismo é uma coisa complicada, e falar em nome da autora do Ocultismo Prático, a senhora Blavatsky, que o publicou em 1888, poucos meses antes da Doutrina Secreta, que é a sua obra magna, é uma tarefa difícil. Eu acho que a função de uma palestra é dar o entusiasmo das pessoas pelo assunto. Vocês sabem que Gênesis começa dizendo que Deus criou o céu e a terra, mas o original fala em Elohim criou o céu na terra. Quem conhece um pouco de hebraico sabe que Elohim é plural. Então, se vocês quiserem, os arcanjos, são os mensageiros que fazem isso, não é ele pessoalmente. Para dizer em termos de reengenharia, isso é uma função delegada, terceirizada pelos arcanjos. Então, os deuses, os arcanjos, ou o nome que vocês quiserem, têm aquela sabedoria oculta desde o início dos tempos para a nossa glória, segundo 1 Coríntios 2:7. E é sobre isso que nós tentamos estudar. Nós não somos os possuidores da teosofia, porque aquele que é um possuidor da teosofia é um perfeito, ele atingiu a plena medida da estatura do Cristo. E por isso eu peço perdão pela segunda vez, pela minha insuficiência para tratar de um tema de tão elevado e distinto caráter libertador e necessário para todos os seres humanos. Na verdade, o homem interno, o eu real, pode superar quaisquer limitações, porque ele é eterno e tem todo o tempo do universo para aprender a superá-las. Então, nós temos longos ciclos de aprendizagem na escola da vida para conquistar essa plena medida da estatura do Cristo. Quando perguntaram ao Sr. Leadbeater qual era, e ele era um discípulo treinado pela Sra. Blavatsky, qual era a síntese da teosofia, eu fiquei impressionado, embora toda a síntese seja, vamos dizer, um pouco capenga, não é? Ele conseguiu reduzir a teosofia a 3 frases. Então, para quem eventualmente aceitar que essa é uma versão, e não existe uma versão oficial do que seja a teosofia, mas tentando traduzir teosofia em 3 frases, eu pediria a atenção de vocês. A primeira, que a alma do homem é imortal. Segundo, que Deus é bom. E terceiro, que nós colheremos aquilo que semearmos. Então essa é a essência da teosofia, não há maior dificuldade de compreendê-la, aparentemente. Dizem que a teosofia é um oceano, isso era quem dizia, era a doutora Annie Besant, que introduziu Gandhi na política. Não sei se você sabe que Gandhi era membro da Sociedade Teosófica, também era membro da Sociedade Teosófica Thomas Alva Edison, e graças a ele a nossa palestra aqui é iluminada por essas lâmpadas. E que William Crookes,
que foi o descobridor dos tubos anódicos e catódicos, nos quais Thomson, em 1897, isolou o elétron, era membro da Sociedade Teosófica, e graças a ele nós temos os vídeos de televisão, dos computadores, que estão nos auxiliando a gravar esse trabalho. Enfim, para vocês verem como a Sociedade Teosófica é a vovó da nova era. Por enquanto, eu vou me ater à questão de quais são as condições necessárias para que a educação possa gerar um espírito de cidadania mundial. Então, o quarto ponto é que nós temos todo o tempo do mundo para isto. Eu espero que a gente chegue o quanto antes, porque quanto mais tempo demorar, mais nós vamos sofrer. Existe uma passagem na tradição hindu, nos Yoga Sutras de Patanjali, no aforismo 2.16, que tem 2.600 anos, e que afirma: o sofrimento que ainda não chegou pode e deve ser evitado. E para que nós possamos evitar o sofrimento, nós temos que conhecer a sua causa. E todos são unânimes nas grandes religiões em considerar que a causa do sofrimento é a ignorância, ou, se vocês quiserem, a inconsciência, a falta de percepção da verdade. E também Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outra coisa que eu acho muito importante dizer é lembrar que esse assunto não é simples. Então, a doutora Annie Besant dizia que a teosofia tem baixios, como um grande oceano tem baixios, onde até uma criança pode andar, fazer seus barquinhos e brincar na beira da praia sem correr perigo nenhum. Mas ela também tem profundidades em que os gigantes são obrigados a nadar porque não alcançam o pé no fundo. Então, quem quiser saber o que é isso, pode ler a Doutrina Secreta em 6 volumes e vai entender do que nós estamos falando. Mas, se quiserem ficar nos baixios, eu repito, a alma do homem é imortal, Deus é bom e nós colheremos aquilo que semearmos. Ele não é culpado pelo nosso sofrimento é oriundo da nossa própria ignorância. Platão dizia na República, livro 10º, Deus está inocente nisso. Ele diz: a responsabilidade é de quem escolhe, Deus está inocente nisso. Na verdade, ele estava falando do sorteio de cada vida no regaço da Virgem Láxis, que era feito antes de nascer, a partir das virtudes desenvolvidas nas vidas anteriores. Então ele dizia: a escolha da virtude ou da não virtude é pessoal, a responsabilidade é de quem escolhe, Deus está inocente nisso. Então, meus irmãos, vamos ver um outro item que eu acho extremamente importante, que a verdadeira educação é semelhante ao cultivo de um jardim. Não estamos, na realidade, ensinando ou criando alguma coisa, nós estamos apenas nutrindo as boas sementes e estimulando-as a crescer e florescer. Então, por favor, Sociedade Teosófica não tem gurus, não tem mestres, não tem ninguém para ensinar nada para ninguém, porque não existe essa coisa de uma pessoa ensinar para outra. Vocês conseguiram ensinar alguma coisa para os filhos de vocês? Ou às vezes vocês têm uma sensação de se perguntar: onde foi que eu falhei? Porque não se ensina, as pessoas é que aprendem. Nós podemos e devemos, creio, ser nobre a função de catalisarmos a aprendizagem, de sermos aceleradores, facilitadores de um processo, e era o que Sócrates chamava de maiêutica, ele era o partejador das ideias. Então nós podemos ajudar com certeza as pessoas
a acelerar seu caminho em direção à sabedoria, mas nós não podemos aprender por elas e nem sequer temos a pretensão de ensinar qualquer coisa.